Olá, gente! Professor Albino Lopes, canal Jesus Eterno, falando das profecias da palavra do Senhor Deus. Vamos continuar falando do Apocalipse, capítulo 13, a continuação. Siga o nosso canal, se inscreva e fique sabendo de tudo sobre as profecias dos últimos dias do reino de Deus para a volta do Senhor Jesus, os últimos sinais do Apocalipse, da Bíblia, das profecias. Fique por dentro de tudo. Faça a sua inscrição. Muito obrigado. Você que já é inscrito. Apocalipse capítulo 13, nós falávamos da questão das 8 cabeças do Apocalipse 17. São 7 reis mais o 8º rei, os 10 reis, a besta, os 10 chifres. Então, no fim dos tempos, antes da volta de Jesus, a besta vem com os 10 chifres, os 10 reis, e também juntando as 7 cabeças, formando o 8º rei. Então, a besta vem completa. Vem com os reis e com os reinos, com o poder econômico, militar, poder político, poder religioso, cultural, social. É um domínio global. Vamos continuar então. Capítulo 13, pegue a sua Bíblia. No vídeo anterior, eu falei aí da besta do capítulo 13, um pequeno resumo. A besta que emerge do mar. Aqui diz que ela vem com os 10 chifres, a mesma besta do capítulo 17, tem 10 chifres, são 10 reis, e também 7 cabeças, que vêm desde a Babilônia. Babilônia, Medopérsia, Alexandre o Grande, o Império Romano, o Império Papal, Império Francês, a Revolução Francesa, o Império Norte-Americano, os Estados Unidos, e, por fim, eles se unem, todos da história se unem, e vem então aí o 8º rei, o último império antes da volta de Jesus, o grande império político, militar, econômico, religioso, cultural, tecnológico. Aí, neste capítulo 13, a Bíblia apresenta esses 7 reis, são 7 reis. Na primeira parte da primeira besta, são 5 reis. Quais são? Aqui, a besta explica, né? Olha, a besta que tem o quê? A besta era semelhante ao leopardo. Leopardo é Alexandre o Grande. O pés como urso, Medopérsia. A boca de leão é a Babilônia de Nabucodonosor II. E também o dragão, que é o animal, o quarto animal do sonho de Daniel. Daniel, você vai aqui no livro de Daniel, rapidinho aqui, ó. Esses animais estão aqui, ó. A visão dos 5 animais. Vamos ver os 4 animais da profecia. Aqui, ó. Pega o seu livro aí. O sonho sobre os 4 animais. Daniel 7. Tá aqui, ó. E viu? Esses 4 animais estão lá no Apocalipse 13. Olha só que interessante. Esses 4 animais estão resumidos, a sua força e poder, autoridade, estão lá na besta do Apocalipse 13, a besta que emerge do mar. Ela tem, né, a semelhança de leopardo. Bora ver aqui quais são os animais. Olha aqui, ó. Verso 3, 7, 3 de Daniel. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Olha aí, subiu do mar. Aquela besta que subia do mar. Olha só, vem com a besta. Subiam do mar. A besta do capítulo 13 de Apocalipse, ela emerge do mar. A primeira besta emerge do mar. É essa aqui, ó. O primeiro era como leão, né? Emerge do mar. O primeiro era como leão. Tá lá, a boca como leão. Tá aqui, ó. Tinha asas de águia, muito forte. Continuei olhando e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, olha a besta lá que emerge do mar, tem o quê? Os pés de urso, o qual se levantou sobre os seus lados, aqui explica, né? Agora vem o próximo animal. Depois disso, continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo, olha aí.
O leopardo, a semelhança da besta lá, ela tem uma semelhança de leopardo, Alexandre o Grande. Também veio, agora preste bem atenção, no quarto animal, olha aqui, ó, no capítulo 7, verso 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui um quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte. Olha, terrível, espantoso, forte. Tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais. Este é o quarto animal. Este está lá, o que dá autoridade, é o que dá autoridade para a besta do que emerge do mar, lá do capítulo 13, a besta que emerge do mar, está aqui, ó, em Daniel. Daniel e Apocalipse são juntos. Daniel, um livro de profecias que tem ligação, combinação com o Apocalipse. Eles se combinam, se juntam para fortalecer a fé e o conhecimento nas profecias do Senhor Jesus. Deus está revelando para nós a revelação aqui. Subiam do mar. Esses 4 animais estão lá no capítulo 13. Vamos voltar para o Apocalipse? Capítulo 13. Volte para o Apocalipse. Olha a viagem que a gente faz, né? Olha, séculos e séculos na história, uma viagem que nós começamos aqui em Apocalipse, fomos para Daniel e voltamos para Apocalipse, que é o livro aberto. O livro aberto, para que nós possamos entender o que está acontecendo no mundo. 13. Aqui já estudamos, né? Vamos lá, então. Sabemos, então, que a besta, que emerge do mar, tem o poder de quem? O poder de Babilônia, a boca de leão, a semelhança de leopardo, o leopardo Alexandre o Grande, os pés de urso, Medopérsia, e também recebeu a autoridade do quê? De um grande animal espantoso, que está aqui, ó, é o dragão, que passou para essa besta a autoridade, que é a quinta cabeça, que eu falei para vocês, né? Só fazendo um resumo aqui, para a gente entender. Então, quem recebeu a quinta cabeça da besta do Apocalipse 17? Essa besta tem 7 cabeças. Qual é a quinta cabeça? A primeira, a Babilônia, a segunda, o Medopérsia, a terceira, Alexandre o Grande, quarto, o Império Romano. O Império Romano encaminhou o poder para o quinto império, que é os reis papais. Os reis, né? O Império Papal. E depois chegamos aqui a besta que emerge da terra. Essa besta que emerge da terra, ela entrega os 2 reis. Não são 7 reis? Já apresentamos 5 reis. Então, vou apresentar para vocês agora os 2 reis que faltam. 5 mais 2, 7. Está aqui, ó. Vi ainda, no verso 11, 13 e 11. Leia comigo, para a gente entender. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres. O que são chifres? O que são chifres? Reis. Olha aqui no capítulo 17. Ó, a própria Bíblia se explica aí, ó, 17, verso 10. Vamos ler aqui do 9 até o 13. Diz o seguinte, 17:9. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, dos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Os 7 reis. Já falei de 5 reis. Faltam 2 reis. Aqui fala, verso 10, dos quais caíram 5. Caíram já 5. Até o 5, quem é? Até o papado, até os reis papais. Certo? Já falei para vocês. Babilônia, Medopérsia, Alexandre o Grande, Império Romano e a quinta cabeça, que é o Império Papal. E continua falando aqui. 11. Dos 5, verso 10, né? Dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou.
E quando chegar, tem de durar pouco, ó, dos quais caíram 5. Um existe, que é o sexto. E depois vem a sétima cabeça, o sétimo rei. No verso é, 11. E a besta que era e não é, também é ele o oitavo rei. Olha, tem um oitavo rei. Quem é esse oitavo rei? Vou mostrar para vocês, o oitavo rei. E procede dos 7, ele vem dos 7, é uma mistura dos 7, o oitavo rei. Aí, verso 12, os 10 chifres que viste são 10 reis, olha aí, ó, os quais não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta, durante 1 hora, ou seja, algo passageiro. E também é importante entender que esses 10 chifres são o quê? Reis. Os chifres são reis. As cabeças também são reis. Então vamos voltar para o 13, para a gente então já entender o que os chifres são o quê? Reis. É um mistério. Deus está nos dando o entendimento. Precisamos pensar, calcular, entendeu? Porque o Apocalipse é um mistério revelado. Precisamos ter muito entendimento, muita oração, muita busca da verdade. E Deus revela para a gente. Olha aí. Vi ainda 13:11. No 13, verso 11. Pega aí na Bíblia, 13:11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Olha aí, parecendo um cordeiro. 2 chifres. 2 chifres, eles simbolizam o quê? 2 reis. Os chifres da besta são o quê? Reis. Olha aqui, ó. Vi ainda outra besta. Ela tinha o quê? 2 chifres, parecendo um cordeiro, parecendo santo, parecendo cristão. Porque o cordeiro é Jesus, parecendo Jesus. Preste atenção, gente. Porque a besta quer adoração. Ela quer ser adorada. Quer o poder, o trono de Deus. Quer tomar o lugar de Deus. É como se dissesse, não precisamos de Deus. Já tem a besta aqui. Então, muito atenção, gente. Olha aqui. Falava como dragão. Aqui, quem é? Nós estudamos, tem vídeos aí no canal, vocês podem acessar o canal, que diz o seguinte, o, o sexto rei, a sexta cabeça é a Revolução Francesa, o Império Francês. Né? O Napoleão Bonaparte mandou o Berthier, o general, que prendeu o Papa Pio VI. Então, naquele momento, uma profecia grande estava acontecendo. A queda do Império Papal e assume agora a sexta cabeça, que é a Revolução Francesa. Né? Liberdade, igualdade e fraternidade. É um princípio cristão, da igualdade, da liberdade, da fraternidade. Presta atenção que eles pegam uma doutrina do Senhor Jesus, por isso que parecendo um cordeiro, parecendo uma maravilha, né? A liberdade, a igualdade e a fraternidade. Quem que ensina isso? Liberdade. Se o Filho vos libertar, sereis livres. Jesus. Fraternidade, o amor, solidariedade, a luz. Então, olha só, parecendo um cordeiro, mas falavam como um dragão. A Revolução Francesa. E depois da Revolução Francesa, quem foi que assumiu? O sétimo rei, os Estados Unidos da América. É a sétima cabeça, o sétimo rei. Então, chegamos aí a uma conclusão. Está aí, o grande poder. As 7 cabeças da besta do Apocalipse. 17, capítulo 13. Quais são as 7 cabeças? Vamos lá. Babilônia, Medopécia, Alexandre o Grande, o Império Romano, Império Papal, Império de Napoleão, europeu francês, depois o Império Americano, os Estados Unidos da América. E agora, quem é o 8º rei? Todos esses daqui. Todos esses aqui que eu apresentei para vocês, fui lá em Daniel e aqui no Apocalipse. Os 5 da besta que emerge do mar e os 2 reis da besta que emerge da terra. São reinos. Tanto a cabeça quanto os chifres são reis. São reis. Então está aqui, os 7 reis. E quem é o 8º? Esses juntos aqui, se juntam. Porque o 8º, leia lá no capítulo 17 de Apocalipse, que o
oitavo rei procede dos sete princípios. O princípio da Babilônia, domínio mundial, Medo-Pérsia, vários deuses, querem ser deuses. Alexandre o Grande, o princípio da liberdade, que é uma libertinagem, né? Aceitando todo tipo de doutrina, de religião, e se junta tudo na grande Babilônia. O oitavo rei é uma mistura de todas as religiões, do poder político internacional, o domínio militar, econômico, tecnológico. O domínio é mundial, é global, é a grande Babilônia. Então, depois vem o Império Romano. O Império Romano, com a força do domínio mundial, com a força de invadir os outros países, sem respeitar as nações, não tinha direitos. O domínio era muito grande. Depois, o Império Religioso, o Império Papal, que recebeu do Império Romano. A história revela, né? Constantino, os demais imperadores depois de Constantino. Depois veio Carlos Magno, o Carlos Magno, que foi considerado o novo imperador, mas por pouco tempo não haveria mais um Império Romano. Eles queriam resgatar o Império Romano. Carlos Magno passou toda a autoridade ao Papa, que se tornou aí, então, o quinto rei da história. O domínio foi passado para a igreja que se aliou com o Império Romano. A igreja cristã se uniu ao Império Romano e misturou as doutrinas pagãs e cristãs. A igreja mudou as doutrinas, mudou. Então, o Império Romano e a igreja cristã se uniram. O Império Romano pegou parte das doutrinas cristãs e pegou também as doutrinas pagãs, se juntou, está aí, a igreja cristã. Né? Parte da igreja cristã caiu por conta dessa união com o Império Romano. A história está relatando. Pesquise aí. A história da igreja, Constantino, Carlos Magno, a união do Estado com a religião. Está acontecendo hoje. Está voltando como era no Império Romano, gente. Está voltando como era no Império Romano. Perceba o que está acontecendo. Donald Trump, dos Estados Unidos, buscando, então, uma união com a religião. Formou até um gabinete, né, de direção cristã, para, então, apoiar. Isso quer dizer o quê? União da igreja cristã com o Estado. A história está se repetindo, gente. E Jesus está voltando, conforme aqui as profecias. Essa grande, o oitavo rei. Está aqui o oitavo rei mandando já, ó. Olha aqui, ó. Apocalipse capítulo 13, verso 12. Eu vou lendo com vocês aqui, vocês vão perceber o oitavo rei em ação. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Tem toda a autoridade. É o mesmo poder. É a mesma besta. Com cabeças diferentes, com chifres diferentes, mas agora se une tudo. Tudo unido. É união internacional. Olha aí. Está acontecendo ou não está? Sim ou não? Comenta aí. Se está acontecendo ou não o que está dizendo aqui. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Olha aí. Então, estão adorando a besta e faz com que a terra e seus habitantes, é global, é terra, é global, adorem a primeira besta. Ou seja, é um apoiando o outro. É a religião dizendo apoie o Estado, adore o Estado. É o Estado, adore a religião. Olha só, né, gente? Está acontecendo ou não está? Olha aí. E os seus habitantes adoram a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Entendeu? O golpe lá de Napoleão no Império Papal
foi curado. O papado voltou com o mesmo poder, um poder de autoridade, né? Está aqui dizendo, ó, tá aqui. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. É o poder militar. Aqui é o poder militar. Aqui, ó. Opera grandes sinais. É muito poder. É um poder global. Seduz, olha só, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, determinando aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. A besta, gente, é o anticristo. É contra Cristo. Contra a igreja, contra a verdadeira igreja, contra a verdadeira palavra. Vão querer mudar a Bíblia para aceitar doutrinas que não vêm de Deus. Aí você vai perceber que isso não é de Deus. Esse negócio não é de Deus, não. Porque estão querendo mudar a Bíblia, mudar a lei de Deus, quer colocar uma outra lei. A lei de Deus é eterna, não pode mudar. Lá em Apocalipse capítulo 22, aqui mesmo do lado, ó. Apocalipse capítulo 22, verso 19, o que que diz lá? O que que diz lá? 22, 19. Aqui, ó. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então preste atenção, se essa religião mundial e com o poder mundial estão mudando a Bíblia. Eles vão mudar a Bíblia. Eles vão mudar para encaixar suas doutrinas, para unir todo mundo. Entendeu? Porque vai ter uma união das igrejas com o Estado, mas tem também a igreja a ser formado também um grupo que não vai aceitar. Entendeu? Aí vão receber a punição, perseguição, né, religiosa. Por quê? Porque não vão aceitar. Não, Deus não fala assim. É assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor Jesus, Criador e Salvador. Se não foi Jesus, foi o homem que falou. Foi o pastor que falou. Foi o presidente que falou. Como é que é? Voz de presidente, de rei, de pastor, de bispo, papa, acima da palavra de Deus, tem uma conta com Deus, hein? Vão ter que encarar o tribunal de Deus, hein? Deus não se agrada. Deus fica indignado. Deus fica triste com homens e mulheres e igrejas querendo mandar mais que Deus. Um presidente mortal, pecador, querendo mandar mais que Deus. Aí tem uma conta com Deus, hein? Com Deus não se brinca não, hein? Respeite Deus, hein? Deus é Deus, hein? O faraó sentiu, não quis respeitar Deus, queria ser o próprio Deus, queria ter poder mais que Deus, mandar mais que Deus. Cadê o faraó? Entenderam, gente? Vai acontecer de novo. Aqui diz. E aqui continua. Capítulo 13, volta para lá. Maravilhoso da Bíblia, né? Compartilha, gente. Compartilhe com alguém que precisa compreender. Quem tiver alguma pergunta, pode deixar a mensagem, nós vamos responder. Se tiver alguma pergunta, para a gente poder, então, estudar a Bíblia, estudar a história. Porque a história, gente, revela tudo. Tentam esconder, interpretar de maneira errada, mas a verdade não perde. A verdade é a verdade, gente. Só estudar a história. Só estudar a história. Quem é a igreja verdadeira? Quem é a igreja falsa? Aqui, ó. Aqui diz, ó. Presta bem atenção, para a gente terminar aqui, tá bem? Estamos terminando. É só para mostrar o poder do oitavo, que é agora que está se formando esse grande poder, que é o oitavo rei. E diz o seguinte, ó. 14 nós lemos, não foi? 13 e 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foram dados executados diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, ou seja, respeitem, adorem. Porque o que é a besta? A marca da besta é aquilo que não vem de Deus. Que tem dois poderes, sempre teve, no céu e na terra. Lá no céu, queria mandar mais que Deus. Deus expulsou de lá. Aqui na terra, do mesmo jeito. Tem a marca de Deus e a marca da besta. A marca de Deus é o Deus Criador, o Deus Salvador,
misericordioso, bondoso, justo. A besta é injusta. Não tem liberdade, não quer dar liberdade para as pessoas. Isso é justiça? Deus não obriga ninguém. Não. Deus dá liberdade para você escolher, o livre-arbítrio para você escolher. Então, a besta não, ela quer ser Deus, mas não quer te dar liberdade, então não é de Deus. Vai perceber, não é de Deus. Quer obrigar, maltratar as pessoas porque não estão seguindo a sua marca? Não é de Deus. Não é de Deus. Entendeu? Porque Deus é liberdade, é amor, fraternidade e perdão. A besta não perdoa, não. A besta, ela não dá liberdade, não. Se tu não beijar a mão dela, não se ajoelhar diante dela, aqui, ó, adoração. Pode ler aqui o capítulo 3. Ela quer ser adorada. Adorarão todos os que habitam sobre a terra, os que têm a marca da besta. Os que não têm a marca da besta não vão adorar. Não vão. Não vão, porque é idolatria. Idolatria é indignação para Deus. Idolatria. Deus se indigna com a idolatria, gente. Vamos abrir o olho. Vamos continuar aqui. Aqui diz aqui, verso 15. E lhe foi dado comunicar fôlego, ó, comunicar, comunicação. Vai dominar aí na tecnologia. Comunicar fôlego, vai fazer o marketing. Vai dar vida para a besta. Olha aí, gente. Vai fazer o marketing, a propaganda, mostrar como o Cristo, o falso Cristo, a besta é o falso Cristo. Antes de Jesus voltar. Ó, comunicar fôlego, comunicação, marketing, propaganda enganosa. Para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Olha aí, tá vendo? Não é de Deus, gente. A gente vai perceber. Vai perceber, isso aí não é de Deus. Estão diminuindo Jesus, estão diminuindo a Bíblia. Não estão seguindo conforme a palavra diz, o amor. Não tem amor, não. Pula fora desse barco furado, enquanto é tempo. Olha aí. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. E aqui eu vou finalizando com vocês, né? Deu para entender, não deu? O que eu expliquei para vocês? Os 7 reis, que são as 7 cabeças da besta. Tem os 10 chifres também, que vão fazer parte aí do oitavo rei. E mostrei para vocês aí o que está se passando sobre o 8º rei, que é a besta. Une-se todas as suas forças mundiais, contra Deus. O que diz lá no 17:14, Apocalipse 17:14? Pelejarão contra o Senhor Jesus, mas Jesus os vencerá. Porque não tem chance com Jesus. Eles não têm chance. Um sopro de Jesus, ó. Tudo vira o quê? Vento. Deus é Deus, todo-poderoso. Tenha a marca dele. Receba o selo de Deus no teu coração. Porque ele está julgando, está separando o joio do trigo. Separou joio para cá, trigo para cá. Ele sela o povo dele, o selo de Deus. E o joio vai receber a marca da besta. Ele fecha a porta da graça, que é o tempo do arrependimento. Fechou a porta da graça, acabou o tempo. Então, quem se salvou, se salvou. E aí acontece o quê? Os juízos de Deus. Apocalipse 16. Leia Apocalipse 16, gente. É ali que está a recompensa daqueles que negaram Jesus, que adoraram a besta, receberam a marca da besta, aceitaram a luz falsa, vão receber o Apocalipse 16. E os que andaram com Jesus vão receber a coroa da vida eterna. A honra de estar na presença de Deus. O reino eterno de Deus. Paz eterna, glória eterna. Um novo nome lá na glória. Vão sentar no trono de Deus, como diz ali em Apocalipse capítulo 3. Receberão a vida eterna. Receberão as honras da majestade do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Você é amado por Deus, você é muito amada. Vamos orar? Enquanto estamos orando, você se entrega para Jesus, para a verdade. Não temas, disse Jesus. Não tenha medo, segure na mão de Jesus.
Está seguro na mão de Jesus? Senhor Jesus, me conduz. Ele vai dar a vitória. Ele deu a vitória para Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, na fornalha ardente, na cova dos leões. Deu a vitória para Paulo, deu a vitória para Davi, diante de um grande guerreiro, o gigante Golias. Ele dá a vitória. Não temas, não temas. Só entre no barco do Senhor Jesus. Esse barco não afunda, não. Mas o barco do anticristo, da besta, cheio do poder, da glória, da majestade desse mundo, vai cair, vai afundar, igual afundou o faraó lá no Egito. Amém? Deus é maior. Santo Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra revelada, meu Deus. Obrigado pela inspiração. Obrigado pela autoridade da tua palavra, não a autoridade do professor Albino. Não tem autoridade nenhuma a não ser de ti. É a tua autoridade, meu Pai. É a tua glória, o teu amor que se revela para o teu povo. Obrigado, meu Senhor. Obrigado porque usou a minha voz, mas a palavra é sua. O poder e a glória, a eternidade e majestade e salvação, Senhor Deus, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, invoca o teu nome, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus de Josué, Deus de Davi, Deus de Moisés, eu invoco o teu nome, meu Senhor. Obrigado pela revelação da tua palavra. Está acontecendo conforme está escrito, porque o Senhor é perfeito, não falha, meu Deus. Obrigado, meu Deus, Senhor. Amém. Obrigado ao nosso grande Deus pela inspiração, pela revelação da sua palavra. Deus te abençoe. Compartilhe, se inscreva no canal, mande aí para os grupos do WhatsApp, mande aí para os grupos amigos, família. Todos devem saber o que Deus tem a dizer e tomar a sua decisão, escolher, porque Deus dá liberdade. A besta não dá liberdade, é da opressão, é da perseguição. Mas Deus é Deus do amor, da vitória e da glória, da majestade, da honra, do louvor, do poder e ação de graça para sempre. Amém. Viva Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nome sobre todos os nomes. Amém.